vocês têm uma filosofia de investimentos, né? Qual que seria o passo inicial para a pessoa que fala assim, ó, eu quero seguir, né, a filosofia de investimentos do Barça, eu quero seguir a filosofia de investimentos da AGF? Qual que é o passo inicial para essa pessoa que hoje não investe? Né? O que você diria para essa pessoa? Qual que é o passo inicial? Acho que o passo inicial, na verdade, ele nem acontece na bolsa, ele acontece na renda fixa. Eu sou da crença de que, acredito muito que a pessoa tem que ter sim uma reserva de emergência. E aí ia depender, obviamente, das finanças pessoais de cada um, mas pelo menos uns 6 meses de salário, para que caso alguma coisa aconteça, e emergência não escolhe CPF, não escolhe hora, emergências simplesmente acontecem, e você precisa evitar ao máximo ter que vender por obrigação as suas ações, porque muitas das vezes você pode ter que se desfazer de um bom ativo, mas por um preço menor do que você pagou. Uhum. E aí, obviamente, não vai ser culpa do mercado, vai ser culpa de uma falta de planejamento de quem está investindo. Então, sempre procurar fazer essa reserva de emergência para aumentar, mitigar os riscos, né, de você não ter que sair no meio do caminho e amargurar perdas aí indesejáveis com o mercado. Lembrando que, por mais que a gente fale de dividendos, o pessoal sempre procura essa renda extra, enfim, mas não existe nenhum tipo de garantia. É um mercado de renda variável. Uhum. Enquanto está subindo, maravilhoso. Agora, quando está caindo, você percebe que, de fato, a renda varia, né? A renda variável varia. Então, eu acho que o primeiro passo, de fato, é ter essa reserva de emergência, que é um paralelo do você se jogar do avião e saber como é que abre o paraquedas, né? As pessoas geralmente fazem o contrário. Se jogam do avião e no meio do caminho... Tenta pegar. Quando vai ver, tem super pouco tempo para ter margem de manobra, né? E acaba não sobrevivendo, né? Então, infelizmente, é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Então, acho que esse seria o primeiro passo. Ser conservador e ter ali um dinheirinho na sua renda fixa. Você tem? Eu tenho também. Então, poxa. E não fica na minha corretora porque é uma tentação. Fica aquele dinheiro paradinho ali. Vou comprar uma taezinha e depois eu devolvo. Essa é uma boa dica. Você tem a sua reserva de emergência separada. Isso, eu tenho a minha reserva de emergência separada. Num banco AAA, enfim, também. Como é uma emergência... E assim, às vezes as pessoas ficam tentando mendigar, 1%. Eu vou para esse aqui, para esse banco médio, que você não sabe nem a Basileia, não fez uma diligência prévia. Eu vou em busca de 104, 105, 106, 109, como, por exemplo, o que aconteceu agora com o Fundo de Reserva de Emergência do Nubank, né? E por causa desses poucos, né? Enfim, desse pouco ganho, a pessoa acaba perdendo um dinheiro que, de fato, ele precisaria de uma liquidez, né? Eu gostei, fica até uma ideia, né, para os bancos aí, criarem um produto que tem liquidez diária para você deixar sua reserva, mas só consegue tirar mediante atestado médico, né? Aí você excelente. É uma boa, né? Mas a gente costuma falar que as pessoas pensam em emergência como se fosse algo ruim, mas pode ser algo bom. Eu falo o seguinte, se você receber uma proposta, né, de trabalho fora do país, sabe? Se você quer fazer um curso fora, né? Poxa, e aí tá no momento ruim para você resgatar suas ações, qualquer outros ativos que você tenha na carteira, pode ser uma boa você utilizar a reserva de emergência. É um motivo bom também, né? Então... Promoção de Kit Kat também. Promoção de Kit Kat, né? Então, exato, né? Agora, montei a reserva de emergência. Segundo passo. Legal. Segundo passo é começar a analisar, porque acho que o trabalho mais doloroso de você fazer no início é selecionar as ações que você vai acompanhar. Então, imagina um iniciante, nunca viu nada de bolsa, ele chega no universo de mais de 400 empresas listadas e qual perspectiva que você vai ter que essa pessoa vá analisar? Imagina, gente, nunca. Então, eu selecionaria pelo menos, no máximo, umas 5 boas empresas para você monitorar. E por que isso? No início, dificilmente você vai conseguir acompanhar muitas empresas. Eu estou no mercado desde 2014, eu trabalho desde 2012, e eu tenho 15 empresas na minha carteira, e já estou no meu limite, assim, não consigo acompanhar mais do que isso. Então, se você quiser fazer um stock picking, que é uma carteira ativa, ou seja, você selecionar suas próprias ações, eu focaria em 5 empresas no início, né? E eu acho que esse é um erro muito comum. A pessoa tem R$1.000 e o que ela faz por desconhecimento ou insegurança? Divide em 20 papéis ao mesmo tempo e aí o que acontece? Ela não gera nem fluxo de dividendos capaz de comprar no fracionário, ou seja, ela não gera renda suficiente para reinvestir. E tampouco ver rentabilidade na sua carteira, porque você está tão pulverizado ali que, enfim... Ibovespa. Exatamente. Seria mais fácil comprar um ETF, né? Uma pena que é um mercado ainda pouco desenvolvido, mas acho que estamos caminhando para isso, né? Sim. Então, eu selecionaria 5 boas empresas para acompanhar e ir alternando essas compras frequentes. Fazer metas em quantidade de ações é extremamente importante.
Porque quando você foca na quantidade de ações e não no valor financeiro em si que você está aportando, você percebe que se esta ação de boa qualidade cai, se o preço cai, com este mesmo recurso você compra mais ações e chega na sua meta mais rápido. Lembrando que o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuída e não do valor financeiro que você aportou. Perfeito. Né? Então, esse é um primeiro passo. Isso é muito legal, muito legal mesmo, porque tem gente que fala o seguinte, poxa, Gui, mas a gente está entrando num período político, né, e talvez econômico super desafiador, e aí eu não quero investir em ações, porque eu vou olhar lá o meu patrimônio, se a gente olhar o que aconteceu lá no governo Dilma II, né, ali no final do Dilma I, Dilma II, a gente vê que, pô, o Ibovespa ficou parado e eu não evoluí financeiramente. Eu falo, poxa, vamos mudar a sua ótica? Vamos fazer o seguinte, ao invés de você olhar o patrimônio que você tinha, vamos dar uma olhada na quantidade de ações que você adquiriu durante todo esse período, Exato. na quantidade de fundos imobiliários que você... Não vou falar esperto dele, na quantidade de fundos imobiliários que você adquiriu. Calma lá. Né? Ou fundos imobiliários ou ativos de renda fixa que você adquiriu ao longo desse período. Poxa, você acumulou uma quantidade muito grande de ações, de ativos nesse período. Então, nesses momentos desafiadores, né, principalmente, que você não fica super empolgado e tal, você pensa em desistir, dá uma olhada na quantidade. Isso é muito bacana. Exatamente. Né? E no fluxo de dividendos pingando também, né? Isso dá um certo conforto para quem está começando também. Perfeito. Aproveitando que você comentou, você falou para escolher boas empresas. O que é uma boa empresa, na sua opinião? Legal. Quer Não, fazer as honras, Fabião? Não, basicamente, o que a gente procura, né? Se a estratégia se chama carteira previdenciária, qual que é a premissa principal? Bom, você precisa ter ativos na sua carteira que, claro que não existe nenhuma garantia e empresas ao longo do caminho passam por dificuldades, nada garante que ela vá se perpetuar. Mas você precisa escolher ativos de maneira que os seus negócios tornem mais provável que essa empresa perdure por 10, 20, 30, 40 anos. Você está pensando aqui, afinal, em longo prazo. Então, esse é um dos critérios, perenidade. O segundo critério, a gente vive num país que vira e mexe, você tem ondas inflacionárias fortíssimas. Então, você precisa de ativos que tenham poder de barganha de conseguir corrigir o preço dos seus produtos, pelo menos pela inflação, né? Ou ter um custo reduzido abaixo da inflação, enfim, que tem esse tipo de vantagem competitiva. E terceiro, de novo, a gente está falando de uma carteira previdenciária. No futuro, você vai querer um patrimônio que te gere renda. Então, empresas que não só gerem um fluxo de caixa saudável, como consigam também continuar investindo, manter os seus negócios, os seus CAPEX, enfim, inovação, sempre muito importante, e remunerar muito bem o seu acionista. Então, quais são, geralmente, né, claro que não dá para generalizar, não é só fazer o filtro dos 5 setores e sair comprando qualquer coisa, porque, claro que existem exceções. Mas a gente sempre fala muito do BEST. O que é o BEST? É um acrônimo maravilhoso que um aluno nosso sugeriu e a gente apelidou e pegou para a gente, que são os 5 melhores setores para você começar a analisar para uma carteira previdenciária. BEST: bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. Perfeito. Repare que todas elas são empresas de serviço, cujos boletos no final do mês você não consegue escapar. Então, você precisa pagar o seu cartão de crédito, você precisa ali pagar o seu seguro saúde, o seu seguro do carro, enfim, né? Então são negócios bastante perenes e que em momentos de crise, geralmente são as últimas contas que as pessoas deixam de pagar, né? Então, enfim, o risco de inadimplência é menor. E nos momentos bons, geralmente são empresas que acabam se recuperando, tem um ramp-up bastante positivo, né? E lembrando que é um porto seguro para momentos de crise na bolsa, né? Então, muito provavelmente vocês devem estar vendo aí, por exemplo, as casas, né, de análise, enfim, recomendando bancos, energia, enfim, que são setores considerados mais defensivos perante a bolsa, né? Perfeito. Perante o índice. Né? Perfeito. E aí a pessoa vai lá, tá começando, fala, pô, legal, montou reserva de emergência, aí pegou o BEST, filosofia BEST, aí foi lá em bancos, ela falou, caraca, tem um monte de bancos. Ela falou, energia, pô, tem um monte de empresas de energia. Eu não tenho tempo. Essa pessoa, no caso, nesse pontapé inicial, seria uma boa, na visão de vocês, ela começar através de um índice? Ou não? É melhor ela acompanhar um analista que faz esse trabalho por ela, né? Que siga essa filosofia que ela gostou, né? O que vocês recomendam para essa pessoa que fala, poxa, eu não tenho tempo, tô lá, né, pô, trabalhando, ralando, e eu não consigo me dedicar a isso. Sou ruim com números, então eu preferia delegar isso ou através de um TF, fundo, ou
um especialista. O número é o menor dos problemas. É o menor, porque hoje você tem casas de análises muito confiáveis, você pode se cercar de profissionais que te munam desse tipo de informação, até no AGF+, a plataforma. Enfim, você tem vários serviços que te dão ali, te cospem um valor justo e você vai saber se está caro ou está barato. O trabalho mais difícil inicial é você entender se ela é uma boa empresa. Então, você tem que sempre pensar como se fosse na vida real. Você vai comprar uma padaria. Quais características desse negócio você vai avaliar? Poxa, quem são os sócios? Quem são os gestores que estão ali? Pô, você vai lá dar um Google, gente. A gente vive a era da informação, vai no LinkedIn. Pô, alguma coisa sobre a reputação dessas pessoas você vai encontrar na internet, conversar com conhecidos. Então, você vai fazer um trabalho de diligência nesse sentido. E às vezes as pessoas falam, pô, mas eu não tenho tempo. Mas, cara, você arranja tempo para várias outras coisas, muito menos importantes e mais supérfluas do que isso. Você tem que lembrar que é o dinheiro do seu futuro. E você vai pagar um preço muito caro se você, obviamente, não fizer esse negócio direito. Agora, obviamente, isso torna implícito de que você precisa estar disposto a fazer esse tipo de trabalho. Por que aqui a gente não acredita muito em você investir em índice? Porque, infelizmente, não distribuem dividendos e, se distribuíssem, seriam tributados. Então, não há vantagem aqui, diferentemente dos Estados Unidos, em que os ETFs, bons ETFs, distribuem bons dividendos e, enfim, lá o dividendo já é tributado, mas, diferentemente do que ocorre aqui, não haveria essa vantagem, exatamente. Então, você tem que estar disposto, né, Fabiano? Acho que é um acordo com você mesmo de que, poxa, você vai ter que sentar e vai estudar. Isso não acontece do dia para a noite, né? Mas você não pode ficar refém também desses bons profissionais. Você precisa ter uma opinião, uma crítica. Perfeito. Poxa, você, em última instância, você seria sócio das pessoas que estão ali, deste negócio? Entender o que a empresa faz é o mais importante de tudo. Total. E justamente por isso que o BESH acaba sendo uma coisa muito fácil, porque faz parte do dia a dia das pessoas. Poxa, é fácil você entender o que um banco faz. Empresta dinheiro para as pessoas. Como que o banco vai perder dinheiro? Se as pessoas começarem a não pagar. É isso, basicamente isso, entendeu? Perfeito. Então, fazer o feijão com arroz, o simples, bem feito, é tudo que a pessoa precisa, né, no começo, quando ela está começando, para não cair, obviamente, nessas narrativas que de vez em quando o mercado constrói e cria aquelas preferidas e você não consegue se desvencilhar. Quer dizer, quem não tinha a Magazine Luiza 2 anos atrás era louco, né? Então, acho que é criar esse bom senso, esse senso crítico, mas isso, obviamente, demanda tempo e paciência. Arroz com feijão primeiro, né? Você vem lá no prato... Fabiano, te cortei. Imagina. Que isso.